Tá, eu estou com meu amigo Gabriel aqui do lado, que vai estar junto comigo, interpretando em Libras tudo aquilo que eu falar. Falei, Gabriel, se tiver muito enrolado o que eu estiver falando, meu amigo, segue o barco, faz o teu sermão, não se preocupa comigo, que eu tenho certeza que Deus vai te usar muito, não é verdade? Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui servindo, viu, meu amigo? Muito bom estar aqui contigo. E olha só, essa semana foi uma semana corrida, tivemos o feriado, tivemos o evento com as crianças aqui na igreja. Foi muito bom. Se você participou, tenho certeza, os professores que ajudaram a gente, né? Aquela coisinha mais linda, fofa, da neta da Jéssica, do Marcão, estava aqui, correndo de um lado para o outro junto com a gente. E foi muito, muito legal. Estávamos ali com bastante crianças. Que tempo gostoso. E eu falo para vocês assim, faz alguns anos já, principalmente eu e o Fábio, a gente sempre no dia 12 de outubro, a gente está em algum lugar pelo Brasil, fazendo algum evento com as crianças, sempre em lugares extremamente carentes e tal. E esse ano a gente falou assim, poxa, o Espírito Santo incomodou, vocês estão em dívida com a igreja de vocês, vocês estão em dívida. A gente passa o ano inteiro aqui movendo as coisas, e no dia 12 que a gente pode fazer algo muito legal com as crianças da nossa igreja, a gente acabava viajando, não a passeio. E aí nesse aqui, Fábio, a gente não só startamos esse evento, Desafio Heroes, que era um sonho que Deus colocou no coração de algumas pessoas aqui do ministério, mas principalmente no coração do Neto ali, acho que ele que foi o incentivador, O pessoal falou como ele é policial, a gente ficou com medo, Fábio, aí a gente fez o evento. Mas na realidade foi um tempo divertidíssimo. Então se você veio, muito obrigado. Se você trouxe seu filho, obrigado de coração mesmo, que sem eles com certeza não teria sido aquela festa maravilhosa. E a gente ia ficar ali pulando no máximo 15 minutos naqueles brinquedos, a gente ia embora, A gente não ia aguentar tanto tempo quanto eles. Fora que a tirolesa também não ia dar para mim, Fábio? Talvez para você, o Marcão mais leve, pessoal. E você pensa que as coisas param? Não para não. Amanhã o pessoal do Karatê do Liners vai estar visitando um orfanato, e assim esse ministério. Tem áreas que as pessoas me perguntam, ei pastor, como é que tá? A gente sabe dos treinos, sabe o que acontece aqui, mas tem muita coisa que Deus está fazendo, usando pessoas, não só de uma forma ministerial, mas individualmente, na vida de muitas pessoas, e tem sido muito legal. Por que eu estou falando isso? Porque nessa série, nesses 2 sermões que falamos na semana passada e agora nessa semana, a gente está falando como dar um bom testemunho. E a gente precisa dar um bom testemunho. Antes de continuar esse sermão, eu quero orar com vocês e colocar esse tempo diante da presença de Deus. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pelo fôlego de vida, Pai. Obrigado pelas forças que se renovam na nossa vida, sempre o Senhor nos movendo e conduzindo. Obrigado por essa igreja maravilhosa que apoia, Pai, que está conosco em tudo aquilo que fazemos. Mas o que eu te agradeço, Pai, por aquilo que o Senhor é também em nossas vidas. Nesse tempo eu te peço que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que seja a voz do Teu Espírito, Pai, indo cada um dos lares que estão aqui nos assistindo, cada uma das pessoas que estão aqui sentadas, Senhor, cada um daqueles que estão aqui servindo, que possamos entender a importância, ó Pai, e o privilégio, e como é grandioso, ó Pai, podemos dar um bom testemunho e vivemos em paz, Senhor. Cuida do nosso coração aqui, ó Pai, pois essa palavra, ela vem para mim, Senhor, para o meu coração. O Senhor tem falado comigo desde quando estava escrevendo, e quantas coisas precisava se atentar mais na minha vida, e ainda tenho, ó Pai, a melhorar e aprender. Então nessa noite, o Teu Espírito Santo nos ensine aquilo que é a Tua vontade sobre nós, Senhor. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nosso texto base para esse sermão, se você quiser acompanhar comigo, vai ter ali na tela ali, você pode acompanhar na sua Bíblia também. E vai falar assim, Atos, capítulo 1, versículo 8. Abre lá comigo rapidinho. Se você vai ouvir aqui a versão que eu vou ler, a sua versão pode falar alguma palavrinha, uma vírgula diferente, mas conta exatamente a mesma coisa que eu estou falando aqui, tá? Atos, capítulo 1, versículo 8. O texto fala assim, mas receberão
Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse texto é curtinho, mas precioso. Tem outros que a gente vai usar, mas ele fala de algo muito precioso. As pessoas hoje em dia estão correndo atrás de poder, as pessoas estão correndo atrás de serem reconhecidas, as pessoas estão correndo atrás do quê? De entenderem que o poder emana dela, para que as pessoas tenham medo ou admirem. E não é isso. O seu João está aqui sentado, lidera, supervisiona o nosso futebol, e ele usa uma palavra que ele fala comigo: isso é tudo vaidade. E eu guardo. Quando eu vejo essas coisas acontecendo na minha vida, eu lembro da voz do seu João falando assim: mas isso é vaidade. E essa busca por poder incontrolável não deixa de ser o ego do ser humano, querendo demonstrar que talvez entre Deus e as pessoas esteja Ele. E não é assim. Como eu falei no texto passado, não somos deuses. Mas esse texto fala algo precioso: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Parou para pensar nisso? Que preciosidade é esse poder de você dar um bom testemunho? Parou para pensar como é bom não você ser reconhecido pelo bom testemunho, mas o seu coração está em paz? A gente vai ver isso hoje. E você saber que aquilo que você faz não prejudica ninguém, que aquilo que você faz não traz o mal à vida de ninguém, que aquilo que você faz, num primeiro ponto, não está fazendo mal àquele que está tentando fazer o bem. O bom testemunho, ele vem para a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente pensa que o bom testemunho são as obras. As obras são parcialmente um bom testemunho, né? Tem coisas que a gente faz com amor, a gente traz felicidade às pessoas. Mas o bom testemunho está ligado a uma série de coisas que precisamos fazer e cuidar. Na semana passada, no sermão anterior, se você não acompanhou, está lá no YouTube gravadinho, lá você pode acompanhar com a gente. Mas se você continuar a partir de hoje, não tem problema, porque eu vou citar para você. A gente falou sobre algumas coisas que precisamos cuidar. Primeiro, não se deixar influenciar por qualquer coisa. Não ser como o vento que te balança a todos os lados, ou como o mar que te carrega para onde quer. Ou seja, cresça, amadureça, busque crescimento na presença de Deus. Se existe algo tremendo de Deus na tua vida, é Ele trazer crescimento e você aprender o que precisa mudar. Outra coisa importante, ter cuidado com aquilo que fala, pois aquilo que fala ou destrói a vida de alguém, ou abençoa a vida de alguém, ou faz mal para a sua vida, ou abençoa a sua vida. Então temos que ter sabedoria naquilo que falamos. Terceiro pontinho que a gente viu: não ficar prometendo aquilo que não pode cumprir. E muitas vezes fazemos isso por carinho, ou muitas vezes fazemos porque achamos que vamos conseguir. E aí, sabe, Gabriel, uma coisa que acontece? Quero ver como é que você vai fazer o sinal disso. O coisa ruim é assim, aprendi. O coisa ruim vai fazer dar errado, para que você não cumpra aquilo que você falou, porque isso vai fazer o quê? Um mau testemunho. Então precisamos tomar cuidado. Mas vamos continuar junto aqui, tá? Um pontinho para a gente prestar atenção. 1 Timóteo 6,11. Vocês, porém, homens de Deus, fujam de tudo isso e busquem a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Puxa vida, quando a gente coloca isso no contexto humano, principalmente olhar para essas palavras e falar assim: peraí, justiça? Eu gosto de buscar a justiça, não gosto das coisas erradas. Para mim tem que ser tudo certinho, tudo bem explicadinho. Mas muitas vezes você pensa nessa justiça para você. Para você como pessoa, tudo tem que ser muito certinho. Mas você agir de uma forma muito certinho, às vezes é um pouco mais difícil. Olha só, a piedade, puxa, que tenham piedade de mim. A fé, que as pessoas possam acreditar naquilo que eu faço. O amor, puxa, que as pessoas me amem. A gente inverte às vezes o texto, né? A perseverança, que as pessoas nunca desistam de mim. E a mansidão, que as pessoas tenham paciência com aquilo que eu faço.
Esse texto não fala dessa forma. Esse texto fala sobre nós. E de todas essas coisas que eu vejo, a mansidão é algo que Deus está trabalhando na nossa vida o tempo todo, não é verdade? Seja quando você chega aqui no estacionamento e não tem a vaga para você parar teu carro. Tem gente que fala assim pro seu Pedro, né? Os meninos que ficam ali: puxa vida, como que não tem onde eu parar? Não tem, tá tudo cheio. Tá tendo vários eventos. Mas eu tenho que parar. Eu preciso. Eu sou importante, eu tenho algo a fazer. E ali o coração vai se tornando pesado. E muitas vezes eu vou ali orar com aqueles meninos da recepção e foi um dia muito chato para eles. Pessoas magoaram, ofenderam. E de uma forma a gente até chama, né, Fábio, de anjos da vaga, né? Porque a gente chega às vezes e está lá. Eu falo, se você está com a devocional em dia, vem firme que Deus separou uma vaguinha para você. A gente faz o culto esse horário à noite, às 10 horas. Alguns de nós já estamos aqui o dia todo. Mas porque é um horário que o estacionamento libera para você estacionar. Então se você esperar um pouquinho, acaba o culto do Flow aqui, que é muito legal dos adolescentes, e já dá uma esvaziada no estacionamento e que você consegue estar. Mas eu vou perguntar, quantas vezes você chegou e não tinha onde parar e você perdeu a paciência? Quantas vezes você chegou e falou, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer isso, tem alguém me esperando, e você perde a paciência? Já perdeu a paciência no trânsito? Já perdeu a paciência com a família? Já perdeu a paciência no lugar que você foi comprar algo com pressa e a pessoa estava fazendo lento? Exercitar a mansidão e dar um bom testemunho através da mansidão é difícil, é uma grande batalha. Porque a gente olha e fala assim, não, mas eu estou certo, é a justiça, a piedade é comigo, tenha piedade do que faz comigo. Nós precisamos entender que para dar um bom testemunho, precisamos estar em paz consigo mesmo. Olha que interessante, se você está em paz, para alguém roubar a sua paz, ela vai ter que exercitar um pouco. Se você não está em paz, se teu coração já está apertado, se já está difícil, se você já está bravo com alguma coisa, o que precisa? Só uma faísquinha. Sabe para quê? Por coisa ruim. Ah lá. Fazer sabe o quê? Roubar a sua paz de espírito. E aí eu falo para você, precisa. Esteja em paz consigo mesmo. Se algo está incomodando o seu coração, coloque diante dele. Olha só que interessante, Gálatas 5:23 fala: a mansidão e o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Interessante, né? Porque o texto fala sobre a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, e traz a mansidão. São sensos que queremos buscar. Mas quando olhamos para Gálatas, vemos que a mansidão e o domínio próprio, ela já faz parte dessa justiça. Ela já faz parte dessa piedade, dessa fé, desse amor, dessa perseverança. Quando a gente olha para isso e fala, preciso ser mais calmo. Calma. A gente se irrita, a gente fica nervoso, quer que as coisas sejam do nosso jeito. Mas precisamos separar as coisas na nossa cabeça. Às vezes nos desentendemos, né? Às vezes tem um assunto, a gente precisa falar assim, peraí, esse problema é com esse assunto. Eu não posso generalizar tudo. E tudo vai ser culpado por causa de um problema. Fulano me fez mal, todo mundo é culpado. Uma coisa não deu certo como eu queria. Hoje o dia promete. Você vai ver como vai ser difícil. E às vezes a gente faz assim. Não podemos, e eu falo, é uma grande batalha. Não podemos deixar a mansidão ir embora. Não é a mansidão só no falar, é a mansidão no agir, é a mansidão no tratar as pessoas. A gente precisa. Se a gente fizer isso, a gente vai estar dando um bom testemunho. E aí eu falo para você, vem um outro ponto importante de um bom testemunho. Mateus 6,12 vai falar assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse é um trecho da oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, que Jesus deixa como um modelo. E Ele fala, perdoa as nossas dívidas, condicionado ao quê? A perdoarmos aquele que nos fez mal. Já fizemos sermões inteiros sobre o perdão. E não perdoar
é um mau testemunho. Não pedir perdão é um mau testemunho. E você vai falar assim: mas você não sabe a minha dor. Não sei, mas Deus sabe. Fala com Ele, fala: Senhor, tira essa dor de mim, que talvez eu esteja dando um mau testemunho. Você viu quando você não gosta de alguém e você vê alguém parecido e você já associa e fica com raiva, e você já acaba julgando alguém, culpando alguém só porque é parecido com aquilo? E você fala assim: eu já conheço essa história, eu já sei como ela funciona. Quando eu olho para esse texto, eu falo assim: puxa vida, Senhor, a gente precisa se renovar todos os dias. Precisamos tomar cuidado, precisamos ser astutos, porque o mal não mede esforços para fazer o mal. E lembra uma coisa importante: esse dia eu estava tendo uma conversa com meu amigo Marcão, e foi muito legal. Sempre eu estou ali, converso com o seu João, com o Marcão, doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo estava aqui esses dias. Seu primo estava pregando aqui, doutor Arnaldo, Theo Hayashi, era Arnaldo Hayashi, está ali o doutor. Não é primo dele, mas associei pelo sobrenome. Fui brincar com ele, mandei uma mensagenzinha para ele de manhã. Mas olha só que interessante, a gente pega e tem essa dificuldade grande, e a gente começa a olhar e falar: puxa vida, Senhor, como é que eu vou fazer? O mal, ele vai fazer o mal onde tem pessoas boas. Aonde que o mal vai ser o mal junto com o mal? No inferno. Você pode ter certeza que aqui na terra, se você está num dia feliz, o coisa ruim, vai lá, Gabriel, aí ó, guardamos, hein? Vai fazer de tudo para que você não perdoe. Mas ele vai fazer também com que você caia em algumas coisas, porque perdoar não quer dizer que você não vai ser prudente. Perdoar não quer dizer que você talvez não vá ajudar aquela pessoa que moveu o mal. Perdoar não quer dizer que você vai ser conivente e vai praticar o mal junto, né? Porque o perdão completo, eu me reconcilio com a pessoa e agora eu passo a fazer o mal junto com ela. Não, não é esse o bom testemunho. O bom testemunho do perdão é aquele que teu coração fique em paz. Tão em paz que você chega em quem errou e fala assim: ei, vem cá, dá um abraço aqui. Vocês acharam que eu ia falar puxar a orelha, né? Não, dá um abraço aqui. Está errado. Você não pode fazer isso aqui. E se você fizer isso aqui de novo perto de mim, eu vou quebrar suas duas... Não, brincadeira, você não vai falar assim. Você vai falar assim: se você pisar na bola aqui perto, eu vou pedir ao Senhor que fale comigo, para que eu possa cuidar de você. E sabe, não é uma ameaça, não, é o mal entender que ele não pode fazer o que quer. Quando você perdoa, é você ter essa tranquilidade para chegar até o mal e confrontar o mal, porque muitas vezes não vai. Você já tentou conversar com uma pessoa egocêntrica? Você fala: que perda de tempo. Às vezes já atendi, falei: nossa, 1h e pouco, podia ter feito alguma coisa mais útil, mas não. Oh Deus, me perdoa, se o Senhor colocou aqui para mim ouvir, eu vou ouvir. Senhor, me perdoa, porque talvez eu não falei o que deveria ter falado. Senhor, me perdoa, porque talvez eu não fiz o que deveria ser feito. O perdão, ele está relacionado a isso. Mas por que a gente tem dificuldade de às vezes tratar isso? Às vezes tem dificuldade de perdoar porque a gente muitas vezes não pede o perdão. E nosso coração está tão pesado, tão cheio de culpa, tão cheio de mágoa, com tanta dificuldade, com tanta coisa que você fez, que a última coisa que você vai parar para prestar atenção é sobre dar o testemunho ou não. Você vai falar: deixa para lá, depois eu converso com alguém e alivio o meu coração. Não vai funcionar assim. Lembra de uma coisa, Deus age de uma forma tremenda. Efésios 4:32 falam: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então peraí, Deus, me ajuda a me livrar dessa mágoa. Mas Senhor, eu preciso falar com fulano. Eu preciso ir lá e falar: ei, você me magoou, querido, você me machucou, isso não me fez bem. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus curou meu coração.
E eu quero ficar em paz. A gente precisa, e eu vou te falar, é um dos exercícios talvez mais difíceis desse sermão aqui. Mas olha que interessante, a gente vai continuando. Provérbios 24, 28. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganar ou enganar alguém. Tem uma versão que traz assim. Lembra que eu falei, cuidado o que você fala? Foi um ponto do sermão passado. Aqui é parecido com cuidado o que você fala, mas aqui está dizendo assim, cuida da sua vida, antes de tentar cuidar do próximo. E isso é difícil, não é verdade? Tem um texto que fala assim, né? Olha a trave que está diante dos teus olhos, antes de tentar tirar a trave dos olhos dos outros. Aí você fala, então não vou poder fazer mais nada. Então você está muito mal, né? Você está ruim demais mesmo, porque com certeza nenhum de nós somos perfeitos. Mas eu digo para você de todo o coração, existem valores preciosos do reino no teu coração. Existem coisas tremendas, que aonde eu erro, você acerta, Deus usa você na minha vida. Aonde você erra, Deus usa outra pessoa, e aquilo traz felicidade à tua vida. E assim a gente vai sendo transformado pelo agir do Espírito Santo. Você não é de todo o ser mais errado da face da terra. Se você é, meu Deus, se arrependa, se coloque diante de Deus e fala, Senhor, tem uns mais tinhosinhos que os outros, tem uns que são um pouco mais difíceis, tem uns que são um pouco mais fáceis de lidar. Mas a gente precisa parar e entender uma coisa, falar contra alguém tem um peso muito grande, mas quando você deixa de cuidar da sua vida, para se meter na vida de alguém de uma forma errada, porque aqui não está dizendo que você não vá, aqui está falando assim, não testemunhe sem motivo algum contra o seu próximo. Você está quieto, sua vida está em paz, as coisas estão andando, está tudo tranquilo, seu dia está abençoado, tua vida está seguindo, você está feliz, você está crescendo, Jesus está falando contigo, você está sendo transformado. Aí você para e fala assim, não, fulano, lá ó, apontei para lá porque não tem ninguém, tá? Pra ninguém ficar bravo comigo. Às vezes no púlpito eu já fiz assim, porque fulano, o cara falou, era eu, pastor. Você mostrou, não, então não tem ninguém lá naquele canto, tá? Fulano tá lá quieto. Ah, mas ele não tá, não, ele tá errado, eu preciso ir lá. Porque fulano é quieto demais, ou fulano fala demais, ou fulano não olha para mim, ou fulano tá me encarando, né? A gente se encasqueta com as coisas, né? Como é que se encasqueta em Libras? Nossa, agora lascou, né? Deixa eu tentar. Aí você vai lá e você fica importunando a pessoa. Ficou mais fácil? Aí facilitei o negócio. Isso aí, Gabriel. E olha só, você começa a importunar quem estava bem e você começa a se importunar. Por quê? Porque você teve um dia difícil, aconteceu alguma coisa. Mas olha só, todo mundo tem que entender que hoje eu não estou bem. E é por isso que eu fui lá incomodar fulano. Isso é um péssimo testemunho. E sabe, eu estou falando essas coisas para vocês, e estou falando, são muitas lutas da minha vida. Principalmente esses pontos aqui. Nossa, quantas e quantas vezes eu reconheci erros profundos na minha vida. Ah, é fácil pedir para os outros perdoar, mas e quando machuca a gente? Nesse sermão eu olhei muito para a minha vida e falei assim, poxa vida, quanto mau testemunho, quanta coisa eu preciso mudar. Quantas coisas às vezes achamos, né? Que é o matar, o roubar, o destruir, que é o mau testemunho. Isso é coisa do mal, da essência do mal. Se você é do matar, roubar e destruir, aí você está num outro time pior ainda, né? Aí você precisa juntar suas forças, vir treinar durante a semana, a gente orar com você, fazer uma patinação, treinar um Muay Thai, treinar um judô, né? Fazer uma ginástica funcional, mover alguma coisa, rir um pouco mais e deixar essa maldade sair do teu coração. E principalmente entregar os teus caminhos na mão do Senhor. E aí a transformação vai ser completa. Completa onde? Você vai ser perfeito? Não. Você vai começar a olhar para essas coisas e falar, ei, peraí, está errado. Ei, peraí, está errado. Deuteronômio 11:12 fala,
Em uma terra do qual o Senhor, o seu Deus, cuida, os olhos do Senhor, o teu Deus, estão continuamente sobre ela, do início até o fim. Então, sabe, tem coisa que Deus vai cuidar, tem coisa que Deus vai fazer. E lembra quando a gente começou esse sermão? Nós não somos deuses. O poder, segundo essa palavra que temos, é dar um bom testemunho. Ou seja, precisamos de força para dar um bom testemunho. Precisamos. E para encerrar essa série, teria muitas coisas. Eu queria, se eu pudesse, muitas das coisas que escreve, Deus fala comigo, eu converso com vocês. Tem uns aí que já me aturaram, já conversas longínquas, que eu fico conversando de uma forma involuntária sobre os sermões. E como eu observo coisas que eu preciso mudar. Mas se tem um principal, 1 João 4,7: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse texto lindo, bonito, maravilhoso, que está em 1 João 4,7, ele fala sobre um amor que a gente pensa só no amor de doar. Eu sou amor porque eu dou o meu tempo, eu tenho amor porque eu faço o bem, eu tenho amor porque eu movo tal coisa. Mas sabe, dar um bom testemunho é uma grande prova de amor. Dar um bom testemunho é uma imensa de uma prova de amor. Porque dar um bom testemunho significa que você ama a Deus e que provém de Deus o teu coração. É um bom testemunho se você estiver falando mal de todo mundo? Não. É um bom testemunho você estar brigando com todo mundo? Não. É um bom testemunho você estar brincando com o coração das pessoas? Não. É um bom testemunho iludir alguém e em pouco tempo, porque sua intenção era diferente, você simplesmente encerrar e seguir sua vida? Não. Tem tantas coisas que são um péssimo testemunho. Talvez possamos fazer coisas que vocês não gostem, ou que alguém não goste. Talvez alguém faça algo que eu não goste, mas isso não é necessariamente um mau testemunho. Mas quando fazemos aquilo que desagrada a Deus, o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. E sabe o que Ele vai falar para você? Ele não vai falar, vai lá e se vinga. Ah, senta a mão. Não. Ele vai falar, dê um bom testemunho. Quando a palavra fala, se alguém te ferir, dê a outra face. O que é dar a outra face? É fazer aquilo que a pessoa não espera. Dificilmente a gente está com os pés no tatame, você leva uma pancada e você fala, ai que gostoso, bate de novo aqui. Não, você não vai falar isso. Bateu de um lado, você está esperto, meu amigo. Guarda fechado o tempo todo, porque você vai tomar outra. E se você ficar baixando a guarda, você vai levar outra. Fazer o que não espera é esse amor. É você às vezes precisar, num bom sentido, lógico, eu vou usar a analogia aqui, né? Às vezes é dar umas bicudas, sabe, Marcão? Às vezes é trazer para o treino e falar, ei cabrinha, você está se achando muito. Às vezes é falar algumas verdades que a pessoa vai ficar preocupada, vai ficar chateada com você. Porque dar um bom testemunho é você também entender aquilo que é bom é mal. Mas como é que eu faço isso? A palavra de Deus está aqui para isso. E olha só que interessante, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando você olha para esse texto, você sintetiza algo muito tremendo que a Bíblia está trazendo. Deus te amou. Não existe um mau testemunho de Deus na Bíblia. Não existe nada que Ele tenha feito. Porque pessoas falam, eu estou sofrendo e Deus está permitindo isso. Querido, Deus não vai fazer o mal para você. Ah, mas eu estou com dor e Deus... Não, ei. Ah, mas fulano é mal comigo. Senhor, traz uma doença à vida daquela pessoa, que ela sofra. Esses dias eu ouvi um negócio que me deu até um arrepio. Fiquei com medo. Ainda bem que a pessoa não estava contra mim. Uma pessoa brigou com a outra, olhou e falou assim, a sua morte vai ser dolorosa. Eu falei, ainda bem que não era comigo, né? Isso chama-se rogar praga, tá? Não é profecia.
Duvido que Deus colocasse isso no coração de alguém. Mas o ódio era tão grande, a mágoa, a ferida era tão grande, que a pessoa olhou e falou: pode ter certeza, a sua morte vai ser dolorida. Eu falei: oh, coisinha ruim. Deus não fala assim. Sabe, Deus vai falar: você está errado, isso não tem a ver com aquilo que eu caminho. O Espírito Santo vai te incomodar e vai falar: ei, fica quieto. O Espírito Santo vai fazer você lá dar um abraço, talvez em quem você não desejava. Porque o Espírito Santo agindo, ele vai trazer transformação à tua vida. Ele vai te confrontar, mas confrontar em amor, esse é o bom testemunho. E essa palavra traz isso pra gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus confrontou a maldade do mundo. O amor de Deus foi contra todo o mal que a humanidade acreditava que não fazia diferença. A gente está vivendo um tempinho ruim, estamos vivendo um tempo bravo. A palavra fala sobre rumores de guerra, e a gente está vendo o que a gente está vivendo, e é complicado. A gente vê situações, imagens e cenas aonde a gente muitas vezes subestima a maldade de um ser humano. Porque eu falo para você: quer mudar isso? Dê um bom testemunho. Mas o meu testemunho vai parar uma guerra? O seu bom testemunho vai parar a guerra da sua mente e vai parar a guerra da sua casa. E isso já é um excelente testemunho. Porque pode ter certeza que toda guerra começa com um coração mau, que vai levando a maldade ao coração dos outros. E muitas vezes aquele que está fazendo mal nem entende o porquê, simplesmente replica o mal que ele recebeu. Nessa série que a gente encerra aqui, eu falo para você: vive em Cristo e tenha um testemunho natural, para que dar um bom testemunho não vire só uma tarefa difícil, um trabalho, um propósito, sabe, uma luta, mas que o bom testemunho vire algo natural de você. O bom testemunho vire algo que você faça por aquilo que você é diante de Deus, não por aquilo que as pessoas vão olhar para você. E assim eu falo para você hoje, nessa noite chuvosa e gelada de Curitiba, da onde muitas vezes nesse púlpito eu reclamo que o dia teve todas as estações. Hoje só foi frio e chuva mesmo. Hoje foi, implacável o dia todo. Que não sejam os intempéries do tempo que roubem o teu bom testemunho. Que não sejam os intempéries da maldade que roubem o teu mau testemunho. Mas principalmente que não seja você mesmo que desista de dar um bom testemunho. Amém? Senhor Jesus, obrigado por cada um nesse lugar aqui hoje, aqui sentado, Senhor. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo em casa. Obrigado por aqueles que estão servindo. Pois Deus, nesse momento estamos aqui em paz e tranquilos. E o bom testemunho da Tua presença aqui sobre nós, ó Pai, é algo sensacional. Que possamos viver isso, pois experimentamos, ó Pai, do Teu amor. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados, Senhor. Não tinha ideia para onde teríamos que ir, e a Tua presença nos resgatou do mal. O que eu te peço é que esse amor que nos encontrou, Pai, seja um referencial daquilo que devemos ser. Que possamos entender que aquele que ama resgata, transforma, confronta, limpa, carrega. Deus, nunca seremos como Ti, nunca seremos deuses. Mas, Senhor, o Teu exemplo, ó Pai, reflete sobre nossa vida de tal forma que eu declaro aqui, ó Pai, que Teu Espírito Santo constranja o nosso coração sempre que o mau testemunho estiver refletido nas nossas vidas. Que possamos refletir a Tua glória, que possamos refletir a Tua presença, que possamos refletir o Teu amor. Que as pessoas olhem em nós e vejam pessoas falhas, com erros, mas que estão buscando ser transformadas, ó Pai. Pessoas que estão buscando, ó Pai, estar mais próximas da Tua presença. Pessoas que estão buscando esse poder que essa palavra fala. O poder, Senhor, de dar um bom testemunho daquilo que o Senhor é para nós. Cuida dos nossos corações, da nossa mente. Guarda, ó Pai, a nossa vida
E Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nos dá, Senhor, de aprender mais da Tua palavra e ouvir a Tua voz e Teu Espírito falando conosco todos os dias e todo instante. Eu sou grato a Ti, ó Pai, e oro no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gabriel, compliquei demais? Foi tranquilo? Muito obrigado pelo Teu bom testemunho hoje aqui do meu lado. Que Deus abençoe tua vida.